Olá, meu nome é Jaqueline Cláudia Janjob, eu sou do curso de Biomedicina e estarei realizando a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, com o tema Aumento dos casos da bronquiolite infantil e possíveis impactos da pandemia de Covid-19. O meu trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Andréia Assunção Soares, a quem desde já expressa minha gratidão pelo apoio e direcionamento ao longo do processo. A escolha desse tema surgiu da crescente preocupação observada nos últimos anos com o aumento dos casos da bronquiolite infantil, especialmente após a pandemia de Covid-19. A bronquiolite viral é conhecida como a principal causa de hospitalização em lactentes e o vírus sincicial respiratório é apontado como o principal agente etiológico. Trata-se de uma infecção viral aguda que acomete o trato respiratório inferior, sendo mais comum em bebês e crianças pequenas, com destaque para aqueles abaixo dos 2 anos de idade. Estudos apontam que o vírus sincicial respiratório está associado anualmente a mais de 30 milhões de casos de infecções respiratórias, resultando em cerca de 3,2 milhões de hospitalizações e aproximadamente 200 mil óbitos em todo o mundo. Esses números reforçam a relevância clínica e social da bronquiolite, evidenciando seu impacto sobre o sistema de saúde e a necessidade de estratégias eficazes de prevenção e manejo. Esse resumo expandido é uma revisão bibliográfica, tendo como objetivo relatar o aumento dos casos da bronquiolite infantil e possíveis impactos da pandemia de Covid-19, com foco na gravidade clínica e nas hospitalizações observadas no período pós-pandêmico. Por se tratar de uma revisão bibliográfica, o estudo reuniu informações de artigos científicos recentes para compreender como o isolamento social, as medidas preventivas e as mudanças imunológicas influenciaram o padrão da doença. Impactos da pandemia. Durante o período da pandemia de Covid-19, as medidas de isolamento social, o uso de máscara, o fechamento de escolas e redução da circulação de pessoas alteraram significativamente a exposição das crianças ao vírus respiratório comum. Como consequência, houve uma redução temporária das infecções respiratórias, incluindo a bronquiolite. No entanto, após o relaxamento das medidas de prevenção, foi observada uma elevação abrupta dos casos, fenômeno que muitos pesquisadores associam à chamada dívida imunológica, um conceito que descreve a queda da imunidade coletiva, causada pela falta de exposição prévia ao vírus. Dessa forma, quando as medidas restritivas foram retiradas, muitas crianças, especialmente aquelas que não haviam tido contato prévio com o vírus sincicial respiratório, tornaram-se mais suscetíveis a infecções, resultando em surtos fora da temporada habitual. A fisiopatologia da bronquiolite. A fisiopatologia é caracterizada por um processo inflamatório nos bronquíolos causada pela infecção. O vírus sincicial respiratório atinge o epitélio das pequenas vias aéreas, levando à necrose e descamação das células epiteliais, além do aumento da produção de muco. Essas alterações resultam em obstrução parcial das vias aéreas, broncoespasmo e aprisionamento de ar nos pulmões. Evidências de alguns autores que foram utilizados como referência no levantamento de dados. O artigo de Curatola e outros autores cita que após a pandemia houve uma antecipação do início da sazonalidade da bronquiolite, com o pico de casos em novembro de 2021, ou seja, o início do aparecimento dos casos era previsto ocorrer em uma determinada temporada, acabou se antecipando.
Também houve um aumento de 61,4% nos casos graves de crianças com prioridade alta no atendimento pediátrico por bronquiolite, comparado com o período pré-pandêmico, que foi de 34,8%, e uma elevação nas taxas de hospitalização, onde apenas 1,5% dos casos testaram positivo para a Covid-19, predominando o vírus sincicial respiratório, o vírus da bronquiolite, com 60,2%, seguindo do rinovírus, o vírus do resfriado, com 30,1% dos casos. O artigo de Bocardi também menciona que as hospitalizações por bronquiolite se mantiveram estáveis durante a pandemia, mas que no período pós-Covid houve uma maior gravidade dos casos, caracterizada pelo aumento de tempo de internação e a necessidade de oxigenoterapia, associada ao vírus sincicial respiratório, com maior prevalência em crianças mais jovens e com sintomas severos. Já o artigo de Milani menciona que a pandemia exerceu um efeito indireto, provocando um aumento da incidência da bronquiolite entre bebês hospitalizados, e essa alteração não explicada por fatores de risco clássicos indica uma maior vulnerabilidade infantil nas duas últimas temporadas. Para a prevenção e controle da bronquiolite, estudos demonstram que a adoção rigorosa de medidas de controle de infecção, como a higienização das mãos, os EPIs, sendo eles luvas, aventais, máscaras e proteção ocular, é capaz de reduzir em até 50% a incidência das infecções hospitalares causada pelo vírus sincicial respiratório. Estratégias recentes. Além das medidas tradicionais, novas estratégias preventivas vêm ganhando destaque na literatura científica, como a vacinação contra o vírus sincicial respiratório e a administração de anticorpos monoclonais de longa duração em lactantes. Essas abordagens apresentam um avanço significativo na prevenção da bronquiolite, principalmente em recém-nascidos e prematuros, que são o grupo mais vulnerável à doença. De acordo com estudos recentes, o impacto previsto é maior para o uso de anticorpos monoclonais do que para as vacinas, devido à maior cobertura e eficácia presumida. No entanto, as estimativas sobre a imunidade materna ainda variam bastante e por isso é essencial ampliar as evidências e aprimorar os modelos de imunização para essa população. Esses avanços mostram que estamos no caminho para uma nova fase de prevenção, unindo estratégias de imunização ativa e passiva para reduzir hospitalizações e óbitos associados à bronquiolite. Concluindo, então, a pandemia de Covid-19 modificou o padrão epidemiológico da bronquiolite, interrompendo o ciclo habitual de circulação do vírus sincicial respiratório. No período pós-pandêmico, observou-se um aumento da gravidade clínica, maior número de hospitalizações e surtos fora da temporada esperada. Essas alterações parecem estar associadas à queda da imunidade populacional, à redução da exposição viral durante o isolamento e a mudanças nos padrões de transmissões entre vírus respiratórios. Portanto, então, reforça-se a necessidade do monitoramento contínuo das tendências de circulação do vírus sincicial respiratório e de novos estudos que avaliam o comportamento da bronquiolite no cenário pós-pandêmico. Além disso, é fundamental planejar estratégias de saúde pública, como a vacinação materna, que já foi dito, o uso de anticorpos monoclonais, que representam ferramentas promissoras para reduzir a carga global da doença. Por fim, eu quero agradecer a minha orientadora, Andréia Assunção Soares, e aos demais professores do curso de Biomedicina
por toda a dedicação em transmitir o seu conhecimento. Obrigada.